Bom dia para você que está assistindo essa live, que vai falar sobre tudo sobre seletividade alimentar, desvendando o sentido biológico e o papel da nutrição. Eu sou Gabriela de Souza e eu ajudo você a descobrir a origem do sintoma e assim você pode ser a solução da saúde do seu filho. E essa live aqui hoje vai ser com eu, Gabriela de Souza, e com a nutricionista Elisa Farias. Então vamos esperar um pouquinho o pessoal entrando aqui, mas já vou chamando a Elisa. Oi, Elisa! Tudo bem? Bom dia! Bom dia para quem está chegando. Bom dia! Vamos lá, ó, o papai já entrou, tá, Elisa? Ai, coisa boa! Vamos lá, Elisa. Então, a gente aqui, vou me apresentar primeiro, né? Depois você se apresenta. Eu sou a Gabriela de Souza e nesse perfil aqui eu falo sobre como você pode descobrir a origem do sintoma e ser a solução da saúde do seu filho. Então, nessa live aqui, é uma live que eu te convidei para a gente iniciar a jornada do segredo da saúde da criança, né? Que vai acontecer dia 16, 17 e 19 de outubro. Então, nesse período, a gente vai fazer, eu convidei algumas pessoas especiais para estar fazendo a live aqui comigo, né? Então, e a primeira é você. Eu sou fisioterapeuta integrativa há 15 anos e eu trabalho com técnicas que ajudam nesse sentido de ajudar tanto adultos quanto crianças, onde eu vou procurar a origem do sintoma, né, que leva a pessoa a ter a sua dor física ou emocional e reprogramo no corpo. Só que nesse tempo eu fui estudando, tenho filho, passei pelos meus perrengues com ele e eu consegui fazer esse método que está tendo muito resultado, tanto com meu filho quanto com as mães que estão acompanhando o método, né? Então agora eu queria que tu se apresentasse aqui para o pessoal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Gabi. Então, eu que agradeço. Para quem não me conhece, eu sou Elisa, sou mãe da Olivia, sou nutricionista materno-infantil e também sou consultora em amamentação. Eu recebi o título até agora, recentemente, é um título internacional. Parabéns. Poucas coisas. Obrigada. E o meu foco, na verdade, meu público é materno-infantil, então é quem está tentando engravidar, mas principalmente gestantes, lactantes e crianças, né? Principalmente os que estão iniciando a introdução alimentar. E esse assunto de seletividade alimentar infantil é algo super comum, principalmente após os 3 anos de idade. Então é bem importante essa né, trazer isso para ajudar e também solucionar, tá? Pais, ajudar mães, cuidadores. Sim, com certeza. É saber a causa disso, né? E o que a gente pode estar ajudando, tanto na fisioterapia integrativa quanto na nutrição, né? Então começa aí pra gente, Elisa, falando sobre um pouquinho de seletividade. Tá, então, para quem ainda não ouviu falar, a seletividade alimentar infantil, ela se caracteriza por uma recusa alimentar ou querer comer algo específico, ou recusa de alimentos, mas também grupos de alimentos. Então, aquela criança que talvez não come nenhum legume, nenhuma fruta, ou come só algumas específicas, ou às vezes até ela só aceita certo alimento daquela mesma forma. Então, ela é uma monotonia alimentar que a gente fala, né? E é mais comum, como eu falei, a partir dos 3 anos, mas quando surge é por volta dos 2 anos. O apetite tende a diminuir, daí os pais já ficam um pouco mais, né, alerta, ficam preocupados porque comia tão bem, daí, né, diminuiu o comer. Então, uma série de conjuntos de querer forçar a criança a comer, né, não respeitar a autorregulação energética, fala que eles nascem com isso, mas também essa diminuição do apetite deles natural, porque o crescimento, enfim, está diminuindo. Então, eles precisam de menos calorias, por isso que eles comem menos. E tem toda essa questão, né, das causas que a gente fala muito, que pode ser, né, são várias as causas, né? Pode ser um trauma, pode ser uma associação negativa durante a refeição, mas a gente fala em causas fisiológicas, né? Pode ser algum problema hormonal, tireoide, pode ser uma deficiência nutricional, o que é super comum, por isso que é tão importante esse exame de sangue. Eu sempre bato nessa tecla, fazer o exame de sangue logo após 1 ano, é recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, é recomendação da Academia Americana de Pediatria também. Mesmo se não tiver sintoma, mesmo se for uma criança saudável, aparentemente desenvolvendo bem, justamente porque o foco é a prevenção. Então, antes de acontecer uma
uma deficiência nutricional, uma deficiência com nutriente, a gente quer prevenir. Então, a gente vê como estão esses níveis. E estando somente dentro dos valores de referência não quer dizer nada, né? A gente precisa isso que eu ia chegar no ponto. Porque assim, ó, só vou dar uma dica, um comentário, né? O que eu vejo muito assim no consultório é que a criança vem, e é sempre essa queixa a partir dos 2 anos, ele comia de tudo, arroz com feijão, que é o clássico, né? Arroz com feijão, e parou de comer, só quer comer macarrão. Eu já vi criança comer macarrão com salsicha, eu só como coisa seca, e daí assim, coisas específicas, sabe? O ovo assado no forno, eu já vi, entendeu? Que tem que ter a casquinha, é de tudo. E daí o que acontece? Vira uma bola de neve, por quê? Eu já vi criança que, na verdade, já há 16 anos de idade, que daí tem diagnóstico de TDAH, déficit de atenção. Daí eu falei assim, nossa, mas esse déficit de atenção é só porque essa pessoa, esse adolescente não está comendo, é uma deficiência nutricional. Daí a pessoa fala, né, o pai fala, não, mas eu levo no médico, eu faço o exame e tá tudo dentro dos valores de referência. Daí a questão é, não adianta também fazer o exame se o profissional que tá além daquele exame não saiba que aquele valor de referência é um valor que tá ali só no papel, mas não é o que realmente precisa pro corpo, né? A gente sempre vai com sinais e sintomas também. E daí, como eu falo, tá lá, né? Para quem tá acompanhando aqui, tem o exame laboratorial, o resultado, porque muito médico, muito profissional da área da saúde não sabe avaliar o exame, né? A gente, por mais que dentro desse valor de referência, a maioria é exame sérico. Então, quando a gente fala em B12, normalmente a gente pede B12 sérica porque é muito mais em conta, né? Não tem como pedir a B12 eritrocitária porque é muito caro, né? Dentro da célula. Então, quando a gente avalia esse resultado, avalia o exame, a gente está vendo que está dentro da corrente sanguínea. Só que não necessariamente aquilo ali reflete no dentro da célula. Por isso que a gente precisa que esse valor esteja super alto, ali mais da metade, tá? Idealmente ali no último terço do valor de referência. Justamente para garantir que está baixo, né? E tem várias outras questões que mascaram. Por exemplo, a ferritina, quando a gente avalia que deficiência de ferro também causa... também pode ser um sinal de seletividade alimentar. Então, a ferritina alta, às vezes, pode indicar uma infecção. Então, tem que saber como avaliar, entendeu? E idealmente, que seja um médico preventivo, que foque em prevenção mesmo. Sim, bastante caso. Tinha até um grupo muito grande de pessoas, né? Crianças, adolescentes, enfim. Mães, principalmente pais. De crianças que foram diagnosticadas com transtorno do espectro autista, quando, na verdade, eles tinham deficiência de B12. Olha só. Porque é muito semelhante, tá, os sinais e sintomas, então acaba que confunde, né? E daí, por mais que esteja ali dentro do valor de referência, não quer dizer muita coisa. Aí trataram com a suplementação de B12, tanto via oral quanto quando injetável, não tem tanta diferença assim, tá? E daí deu os sinais e sintomas desapareceram, entendeu? Mas aí os valores de referência para aquela pessoa ficaram bem mais altos, mas é quando ela não sentiu os sinais e sintomas. Então a gente tem que cuidar bastante disso também. E daí, continuando das causas, né? Que eu falei que podem ser fisiológicas, elas também podem ser comportamentais. Que a grande parte do que leva à seletividade alimentar são causas comportamentais. Não sei se queres falar um pouco sobre... Vamos falar um pouquinho, assim. Então, assim, ó, dentro da leitura biológica, né, o que se fala também? Que quando tanto o adulto quanto a criança, quando ela não está comendo, também tem um envolvimento de tá acontecendo alguma coisa naquele momento. É um conflito que a gente chama de ativo, não é uma coisa que já aconteceu. Então, tem um conflito ali que está acontecendo. E o não se alimentar pode vir de vários tipos de conflito, porque quando a gente está em estado de perigo, a gente não tem apetite, né? Então, quando está acontecendo alguma coisa, a gente perde alguém. Quando a gente está nervoso com uma prova, alguma coisa, a gente perde o apetite. Então, é a mesma coisa. Então, pode ser um conflito de ataque à minha integridade. Então, assim, pode ser alguém que está me atacando, que está falando desaforos para mim. Isso acontece na mesa, né? Você tá comendo, você não vai comer essa verdura, né? Você não vai comer esse tomate, porque você não come nada. Isso é um ataque à minha integridade, então vai cada vez piorando mais, né? E pode também ser do inconsciente familiar. Porque eu dou muito exemplo que os pais são um aquário e a criança é o peixinho, né? E se o aquário tá sujo, o peixe não consegue respirar. O que a gente faz? A gente tira o peixinho e limpa o aquário. Mas geralmente o que se faz é os pais levam um filho, resolve o que está acontecendo com meu filho, mas eles não querem resolver o que está acontecendo entre eles, né? Entre eles é o casal, é problemas no trabalho, né? É problemas com amizades, com sogra, com mãe, né? Então pode ser isso também. Então é muito importante ver o que está acontecendo no ambiente que ele está, né? Na água do aquário.
né? Então é isso que eu sempre falo. Captam tudo que está acontecendo, realmente. Isso, com certeza. Até os 7 anos de idade, a criança, ela capta tudo, né? Então pode ser também os medos que estão acontecendo, né? O medo de um pai estar perdendo um emprego, então vão ficar sem, né? Sem a carência, né? Que a gente fala que é o dinheiro que leva a comida, né? Então, alguém que faleceu na família naquele momento, então ele, tava comendo, alguém ligou para dar notícia que alguém faleceu. Então comer é perigoso, entendeu? Foi a associação que eu falei ali no início. Isso mesmo. Então, isso. As desvalorizações, né? Então, assim, a criança se sente desvalorizada, né? Então, tá comendo e tal, o pai tá ofendendo ele, porque você não vai bem na aula, que você não é um bom filho, que você só apronta, que não sei o quê. Então, ele associa que aquele momento eu me sinto desvalorizado enquanto eu estou comendo, né? E conflitos de separação também, né? Então, os pais que se separam, a mesma coisa, alguém que tá falecendo, mudança de cidade. Então, isso tudo pode ser de N fatores que estão acontecendo porque é um conflito ativo, o não se alimentar, né? Então, outras coisas que podem ser consideradas como conflito ativo. Então, por exemplo, mãos frias, pés frios, são coisas que estão associadas quando o conflito está ativo. Mas outras coisas também podem estar associadas a isso, tá? Por exemplo, o refluxo. Eu vejo nos atendimentos a criança que tem um refluxo, vai ficar gravado, tá? Silquinho. Tá? Vai ficar gravado, tá perguntando aqui. Então, um refluxo, né? Eu já atendi criança que não consegue comer, porque quando ela come, fica voltando a comida. Então, aquele ali, quando eu como, eu me sinto... dói, né? Quando eu como, né? Me machuca. E, geralmente, o refluxo vem por um conflito dentro de casa de raiva por território. O que é isso, né? Então, eu fico com raiva, mas não consigo me manifestar. Geralmente, o refluxo, a criança já nasce, né? Pode me corrigir aí qualquer coisa, né, Elisa? Tu que entende mais. Então, se ela já nasce com isso, então é alguma coisa que a mãe passou na gestação. Eu fiquei com raiva de uma situação, mas eu não pude expressar aquilo. Ficou aqui entalada, é o que acontece, né? Muitas vezes, principalmente no refluxo oculto, né? Então, esse é o sentido biológico, né? Então, por exemplo, me aborreci com sogra. Eu falo sempre isso que é o que mais acontece, né? Me aborreci com o meu chefe, me aborreci com o meu marido, mas eu não podia me expressar, eu tive que engolir, né? Então aquilo ali vem a criança representando aquele sintoma, tá? Que aquilo ali ainda tá ativo, tá acontecendo. Eu já atendi criança que não come por amidalites também, né? O que acontece? Pode falar, quer falar? Que daí acaba que é um ciclo, né? Então tudo isso vai fazer a criança perder o apetite, né? Ela vai querer comer o que ela prefere. Preferências alimentares é super comum, todo mundo tem, né? Então ela vai querer o que ela prefere. E dependendo de quanto tempo isso dura, vai começar a causar uma deficiência nutricional. E daí a deficiência nutricional vai começar a causar, então acaba que é um ciclo. É um ciclo. Né? Uma para outra. Isso, com certeza. Então, é a mesma coisa, antes de eu falar da amidalite, que tu falou dessa questão de preferência, dentro do sentido biológico também, tem crianças que não comem ou comem, mas só comem doce. Entendeu? Mas ele só... Veio a pergunta ali, ele só toma café da manhã e o café da tarde, o almoço e a janta é um trabalho. Por quê? Porque no café da manhã e o café da tarde é o doce, né? Uma panquequinha de banana, é uma coisa assim, né? E o que é? Dentro da leitura biológica, quando a gente tem uma necessidade de comer doce, é porque a gente precisa de energia para enfrentar o perigo, entendeu? Porque eu tô em conflito ativo. Então é esse o sentido, entendeu? Porque se eu como só doce, é porque eu preciso ter energia para enfrentar, entendeu? É o sentido biológico, é o certo? Não, mas é o que o corpo entende, né? Obrigada. Amidalite, eu já atendi uma criança que primeiro ela começou a perder o apetite por causa da amidalite, que come e machuca, né? Então como tu falou, vai comer nas preferências. E o que aconteceu? Fez a cirurgia para tirar as amígdalas, né? Daí que piorou de vez. Por quê? Teve 2 conflitos aí. Primeiro da amidalite, que eu não consigo falar, então coisas que a mãe também passou na gestação, não consigo falar. Foram prometidas coisas para mim, me prometeram um cargo, eu engravidei, não perdi esse cargo. Isso acontece. Coisas que são prometidas para a criança. Se você fizer isso, você vai ganhar tal coisa. E daí não a cumpre, né? Então tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente promete para os nossos filhos, né? E aí depois veio o ataque à integridade, né? Toda vida que eu como me machuca.
Então aí tem dois conflitos para serem trabalhados, né? E tem a questão do nojo, que acontece muito também, né? Então, os nojos, as situações nojentas, desagradáveis que a mãe passou na gestação, né? Sei lá, um exemplo, uma traição, né? Poxa, eu presenciei uma briga que me deixou enojada de uma amiga, né? Obrigada, viu? Silkin, tá divulgando aí pra gente, viu, Elisa? Coisa boa, ó. Então, a criança, ela olha para a comida, ela tem nojo. E acontece isso, né? De vir referências, né? A criança, ela olha para a comida na mesa, ela fica com nojo. Ela fica, assim, é uma coisa, se é uma coisa básica, se é uma carne, um feijão, né? Uma verdura, ela fica com nojo, ela fica com vontade de vomitar, faz ânsia. Por quê? Porque são coisas que foram vivenciadas, né? Eu até anotei aqui os tópicos para não esquecer, que é bem importante, não sei se como vai ficar gravado, até vou falar para a gente passar por aqui. Né, das causas comportamentais, a questão de como a introdução alimentar foi conduzida reflete bastante, né, nesse desfecho aí, caso, né, vai ser uma criança que seja mais seletiva ou não, ou desenvolva uma seletividade alimentar mais, né, patológica mesmo ou não. Uhum. Então, a gente fala né, independente de como iniciar a introdução alimentar, pode ser em pedaço, tá? Dando pedaço, a criança come sozinha, ou pode ser na colher. A gente sempre deixa a criança tocar na comida. Se começar na colher, abacate, por exemplo, um exemplo, tá? Amassadinho, dando na colher, deixa o pedaço do abacate ali na frente da criança. Se for num corte e numa textura, né, numa textura seguros, não tem problema. O abacate, ele é molinho, a criança consegue amassar com a língua no céu da boca, com a gengivinha, enfim. Deixem eles tocarem, até porque a gente tem receptores na mão que a gente tem na boca. Então, uma criança que pega alimento, é muito mais fácil para ela aceitar ele na boca, tá? E daí tem todo esse contato com textura, com temperatura, com consistência. Então, isso é bem importante também, a questão de forçar a colher, né? Ser desrespeitoso. Né? Eu bato na tecla de ser uma introdução alimentar respeitosa por isso também, né? Pelas consequências que isso trariam, caso não fosse. Então, forçar a colher na boca, ou empurrar, ou impedir a criança, o bebê quer colocar a mão na colher, segurar a mão do bebê para colocar a colher na boca, sabe? Gente, isso é completamente desrespeitoso. Eu não vou falar. Mas isso repercute positivamente depois, mais pra frente, né? A questão da textura que tu falou, né? De botar a comida ali, né? Então, às vezes a gente não, né? Não é colocado, porque não vai sujar, é nojento. Não, tu tem que ser direto na boca para não se sujar, né? Então, isso aí já vai criando, né? Esse é outro ponto, não deixar a criança se sujar. Era até o próximo ponto que eu ia falar. Limpar o bebê excessivamente, não deixar a criança se sujar. Né? Se sujar faz parte e isso vai ajudar com que ele tenha um relacionamento positivo com a comida e com o comer. Então, esse negócio de ficar podando ali a criança numa forma ruim pode gerar seletividade mais para frente. Ficar olhando a criança comer, se ela estiver comendo sozinha, se optar pelo BLW, que a gente fala, né, que deixar os alimentos em pedaços, deixar a criança explorar, tá olhando ali com essa coisa de pressão e é o peso, né? Coloca um peso na criança que não é legal, então não flui. Não vai fluir, ele não vai ter interesse pela comida dessa forma, tá? A gente tem que dar chance para ele, no tempinho dele, quer dar na colher, tudo bem, mas deixa ele tocar na colher se ele quiser tocar, tá? Eu falei ali, eu coloquei dos pratos com divisória, que eu já tinha até feito um post faz um tempo, e me perguntaram dos pratos com divisória. Não tem problema usar prato com divisória, mas coloquem os alimentos tocando no outro, porque o que pode causar é a criança não querer comer o arroz porque sujou de feijão ou sujou de beterraba, sabe? Isso também acontece, é um outro tipo de seletividade, mas é o primeiro passinho ali para a direção da seletividade, né? Que pode ser patológica. Eu falo para não ter essa mentalidade de sobremesa também, tá? Se quer por mais que seja fruta, quer dar fruta, coloca junto com o prato na refeição principal, porque depois fica aquela coisa de antecipação, né? Ai, eu quero sobremesa, não vou querer o prato principal agora, eu quero a sobremesa. Porque é mais adocicada. Por mais que seja fruta, ela é adocicada e a gente nasce com essa preferência pelo doce, porque o leite materno, fórmula, ele é doce, ele é adocicado. Né? Então, eu até falo da questão do café da manhã, de sempre variar, não dá sempre doce. Né? Varia para que ele não tenha essa preferência muito, muito forte, muito exagerada, né, pelo doce. Então, deixem aí, só para reforçar, não deem sobremesa. Façam ali tudo na mesma refeição, já coloca a sobremesa, a fruta, né, no caso, junto ou não, né, junto com o prato e não reforcem isso, tá?
A questão da monotonia alimentar, eu coloquei aqui, tanto os alimentos quanto a forma de preparo. Então, tentem variar a escolha dos alimentos, mas também a forma de preparo. Então, vai fazer no vapor, vai fazer grelhado, refogado, vai fazer no forno. Variem os temperos também, a gente tem tanto tempero natural que dá para usar, tá? Variem isso para que eles não enjoem. A gente enjoa, eles também vão enjoar, né? Sim. Então, não enjoem da comida, do alimento. Tem várias perguntas saindo aí, eu não tô conseguindo acompanhar. Não, mas a gente vai você. voltando aqui. Queres que eu faça aqui a pergunta? Ó, Não vi. por que temos a impressão de que a criança de um dia para o outro não quer mais uma coisa? Ela comia brócolis todo dia, aí parou. É fase, gente. Assim como a gente enjoa de alguma coisa às vezes, eles também vão enjoar, ainda mais uma criança. Então, dependendo da idade, né? Se for mais dos 3 anos, como eu comentei, eles começam a dar mais valor, a valorizar os aspectos sensoriais da comida, do alimento. Né? Então, eles vão querer não ter mais atenção pelas cores, pela textura, pela consistência. Então, a gente nunca deve dar o mesmo alimento todo dia, porque eles vão enjoar. Então, por mais que eles amem banana, né, todo dia, talvez eles não... Hoje eu não quero, tô cheio de banana, tá? Então, para um dia, depois dá no outro, ou para 2, 3 dias, depois dá de novo. A gente só não pode parar de dar. Tá por aqui, que é um dos pontos, quando a criança começa a recusar um alimento, e pode acontecer, tá? E vai acontecer, a gente não pode deixar de oferecer aquele alimento, que esse é um erro nosso. Daí é isso que pode causar também seletividade. Então, se ele recusou hoje um alimento, continua dando esse alimento, continua oferecendo. Dá uma pausa, porque deve estar um pouco de saco cheio dessa comida, mas continua oferecendo. Varia a forma de preparo, varia o tempero. E depois ele vai voltar a comer, como se ele nem tivesse recusado antes. A gente só não pode parar de oferecer, tá? Eles vão recusar, a gente não pode parar de oferecer. Tinha outra pergunta ali em cima, será? Não. 1 ano e 7 tá bem difícil. Há mais de um mês que tem interesse pela comida. Que não tem interesse pela comida de forma alguma. Tá. Seletividade alimentar vai acontecer normalmente por volta dos 2 anos. 1 ano e 7 meses é um pouco, eu diria um pouco cedo, tá? Mas aí a gente teria que ver como que tá a questão dos exames laboratoriais, já tem idade para fazer, né? E a gente tem que ver também como foi conduzida essa introdução alimentar dele, né? Introdução alimentar até os 2 anos. Então, se foi algum dos pilares ali mal feito, né? Ou se precipitaram em algum dos momentos, volta alguns passos. Então, deixaram a criança tocar na comida, deixar brincar com a comida, porque para eles é tudo brincadeira, né? A gente tem que levar de forma mais lúdica. Então, se não deixaram, volta, deixa brincar, deixa 1 ano e 7 meses, dá para fazer, pega a cenourinha, vamos fazer tintim, faz tintim, molha feijão, experimenta o feijão, sabe? O brócolis, molha a experimenta, né? O que não pode é forçar. E eu sempre falo, tá por aí também, depois eu vou chegar ali, para não falar, come o brócolis, come isso, come aquilo. Né? É muito chato, até se for com alguém, a gente vai na casa de alguém fala pra gente, come isso, come. É força barra, sabe? Dá pra substituir por, já experimentou a cenourinha que a mamãe fez? Já experimentou o brócolis? 1 ano e 7 meses, talvez dê até para colocar eles ali do ladinho, para ver como está sendo feito, para lavar, preparo, tá? Tem até, ou na cadeira, né, com mais proteção, ou nessas torres de aprendizado que a gente chama, ou dá para tirar a fruta da sacola, da caixa, do supermercado, né? Ou colocar na geladeira, envolvam eles, tá? Tem bastante forma disso, de consertar isso, depois eu vou falar mais para frente. Mas com 1 ano e 7 meses, talvez sejam os pilares, tá? De como foi. E também não ver se não tá. Opa. Isso. É que falhou bem na hora aí. E também ver se não tá acontecendo nada dentro de casa, né? Isso tudo que foi falado aí. Não tá acontecendo alguma coisa que a criança tá pegando essa informação, né? De não posso comer, né? É a forma dele de se expressar, né? Porque ele ainda não tá muito bem verbalmente. 1 ano e 7 meses, poucas palavrinhas, talvez. O não comer também é o como chorar, né? Só que ela não tá chorando, é o não comer. Eu tô chamando a atenção que alguma coisa errada tá acontecendo, né? Aqui a Caterine falou, Lourenço tem isso, pede uva todo dia, por dias, depois enjoa. Fica uns dias sem pedir e depois pede de novo. Normal, é isso aí. Respeitar o tempo da criança, a gente tem que respeitar, né? Eles querem comer todos os dias, tudo bem. Depois não querem mais, espera eles comerem de novo. Né? O Lourenço já fala, o Lourenço tem mais de 2 anos, mas
quase 3 anos, mas uma criança de 1 ano e 7 meses não consegue se expressar tanto, talvez não consiga pedir. Então, se ela não quis ali, tudo bem, não precisa, não dá, espera uns dias que depois ela volta a querer. Acho que foi isso. Tá. Foi, aham. Tá, eu falei aqui de assumir que a criança não gostou. Isso é para o início de uma introdução alimentar, tá? Assumir que a criança não gostou de um certo alimento, ou de uma textura, ou de, né, tem muito casquinha do feijão, casquinha do feijão. Eu ouço muito a casquinha do feijão. Uhum. E daí, minha filha tem não sei o que com a casquinha do feijão. A criança tem 7, 8 meses, né? O bebê tem 7, 8 meses, mas pra criança, realmente, pra gente afirmar que ela não gosta, ela precisa ter contato com aquele alimento umas 15 vezes. Tem criança que precisa experimentar a comida 10, 15 vezes. Vai depender de cada criança. Então, a gente não pode assumir que não gosta e depois tem que esmagar, tem que tirar, tem que fazer alguma... Não, a gente continua oferecendo. Ela percebeu ali estranho. Tudo bem, deixa passar, não precisa reafirmar o que está acontecendo. Né? Eles estão só conhecendo o alimento ainda. Eles estão conhecendo, né, texturas, né, temperatura, consistência. Então, não assumam que não gostam, que a criança não gosta de algo. Ou não é porque ela parou que eu falei ali, que ela recusou um alimento que ela não gosta. Não, às vezes ela só não quer comer aquela comida, sabe? Ela não é questão de não gostar ou não. Ainda mais uma criança em fase de introdução alimentar, de conhecer a comida. Não tem como dizer que ela não gosta, tá? Até nesse início, não gostou, não. Tá experimentando. São reações, né? Uhum. E parar de oferecer esse alimento que eu falei, que é um erro bem grave. Os hábitos alimentares da família, tá? Tanto os tipos de alimento, como, né, o que os pais estão comendo, porque a criança aprende por imitação, tá? A criança vai olhar, o espelho, vai refletir e vai fazer igual. Então, pais que comem algo que não que é muito diferente do que a criança está comendo, normalmente não é saudável, né? E a gente quer saudável para a criança, elas vão começar a recusar o que elas estão comendo, que elas querem comer o que o pai está comendo. Isso é normal, tá? E também... Geralmente fazer a comida, então, para a família inteira, não fazer uma comida só para os pais, uma separada para a criança, né? A família comer a mesma comida, né? Eu costumo dizer que a nossa chance, a introdução alimentar, né, conduzir a introdução alimentar dos nossos filhos, é a nossa chance de rever os nossos hábitos alimentares e nosso estilo de vida, né? Então, porque eles estão aprendendo com a gente, então a gente quer que eles sejam adultos saudáveis, né? A gente quer que eles sejam crianças e adultos saudáveis, então é a nossa chance de rever isso. E refeições junto, fazer refeições junto, né? Por mais que a criança, e quando a gente falou ali, quando falou em preparar os alimentos para a família inteira, a gente tem essa questão do sal até os 12 meses, tá? Que não é ideal colocar sal na comida do bebê. Talvez coloque só no arroz e fica só o arroz, tá? Porque tá, e também seria um alimento só. Mas a gente pode salgar o nosso alimento no prato, no nosso prato. E um ponto interessante, não salgue na frente da criança, tá? Porque vai chegar uma hora que ela vai querer salgar também. E daí, um hábito não saudável. Salguem ali no prato de vocês. E depois comam, não é difícil, tá? Isso é só uma questão de criar o hábito. Né? Então, essa questão de fazer a refeição em família também é para aprender a comer. Eles vão aprender a comer com o talher, que seja, depende de onde eles estão, né? Qual a idade. Também, não se esqueçam de mostrar prazer quando vocês estão comendo. Que a gente tem muito piloto automático, né? A gente está comendo, tô comendo, né? Meio-dia eu vou comer. Não, tentem mostrar, tentem pausar ali, né? A gente chama de mindfulness, que tá consciente, tá presente. E também experimentar também toda a questão de temperatura, textura, né? Sabor, o aroma, né? Porque a criança, ela começa vendo, a gente começa vendo, tem todos os sentidos, né? Sentindo o cheiro, daí a gente toca, eles vão tocar, por isso que é tão importante, tá? E vão colocar na boca. Então, não se esqueçam de mostrar prazer, que comer é bom, comida é boa, tá? Então, eles vão aprender com isso também. Aí eu coloquei aqui a disponibilidade, a variedade de alimentos, né? Que volta com essa questão de ir mudando, tá? Não ter sempre o salada na maçã, né? Vamos pela pera, né? Vai trocando, vai tendo diversidade, variedade. E a distração, que isso aqui acontece muito, tá? Distrações durante as refeições. O que seria, tá? A gente tem essa falsa ideia de que introdução alimentar, o bebê começou a comer, ele é obrigado a comer. Ele tem que comer. Mas a introdução alimentar, ela não o foco da introdução alimentar é fazer o bebê comer. Tá? O bebê de até 12 meses, ele precisa de leite, tá? Fórmula ou leite materno. Esse é o principal alimento dele.
Nesses 6 meses de introdução alimentar, a partir dos 6 meses, eles vão, é a oportunidade deles de conhecer os alimentos, tá? Conhecer, a gente tá falando em tocar, em explorar, em brincar, tá? Vão levar a boca? Vão, mas a gente tem que respeitar o tempo deles, cada criança vai ter o tempo deles. Tem bebê que começa nos 6 meses, pegou, já coloca na boca, tá? Tem criança que demora um tempinho, eles ficam só olhando, tá? Cada um tem o seu tempo, porque olhar é o primeiro pilar, é o primeiro passo. Depois vão sentir o cheiro, depois eles vão tocar. Não necessariamente eles vão levar na boca. Depois talvez eles levem na boca. Por isso que eu sempre foco em deixar a criança explorar o alimento. Né? A questão coloca na gente um peso grande de tem que dar a colher, tá aqui, tá feita esmagadinho, tem que comer, né? Só mais uma colherinha. Essa coisa de contar a colherinha, né? É o bebê que vai decidir se ele quer comer ou não. A gente só dá a oportunidade dele ter chance de explorar e comer se quiser, se tiver interesse. E agora, quando a gente usa distração para, por exemplo, coloca o bebê na frente de uma TV, na frente de um celular, na frente de um tablet, e começa a dar na colherinha, é claro que esse bebê vai comer, só que o que a gente está fazendo? Cadê essa questão de criar um relacionamento com a comida? Né? O bebê está comendo, não está prestando atenção. E a questão da autorregulação energética, que eu falei antes, que eles nascem sabendo quanto comer, quanto precisam. Né? A gente vai fazendo eles perderem essa conexão com eles mesmos. Então, vão crescer e vão ser adultos como a gente não foi respeitado, né? Então, come quando tá feliz, come quando tá triste, come quando tá ansioso, tá? A gente não sabe a diferença entre fome fisiológica, que é a fome quando a gente precisa realmente de calorias, de energia, e a fome emocional. A gente come os nossos sentimentos, né? E a gente não quer que eles sejam assim. A gente quer que eles sejam, né? Comam quando estão com fome, para que sejam adultos saudáveis, que não tenham problema. Ô, Elisa, só antes de tu mudar aqui, eu gostei dessa pergunta, porque é até uma dúvida aqui. Eu tô aprendendo um monte. Aquela, ó, é a minha que tem, ela é autista, né? É uma coisa, um a mais aqui, né? Mas ela não come fruta, só suco. Assim, qual é a importância disso, né? Do suco, da diferença do suco para fruta, a fruta em si, né? Tá, na questão do suco, ela é até proibida, né? A gente sabe que ela é contraindicada para uma criança de meses, agora que a gente falou da introdução alimentar. Por quê? Porque ela retira muita parte das fibras dessa fruta. Então, as fibras, elas vão controlar para que não haja esse pico glicêmico, tá? Que não suba muito a glicose sanguínea, tá? Na frente pode contribuir para obesidade, diabetes. Só que a questão da fruta também, do suco também, é que a gente usa muita fruta para fazer um suco. Então, a criança, ela ia passar um tempão com aquela fruta, comendo, conhecendo, e o suco ela tá tomando em questão de segundos, às vezes. E, sei lá, 3, 4 laranjas para fazer um copo, enquanto ela estaria ali explorando a laranja. Eu ia falar aqui mais para frente no que fazer, tá? Em estratégias, a gente vai conversar sobre isso também, em estratégias para contornar essa situação. Crianças que são diagnosticadas com transtorno do espectro autista ou até transtorno do processamento sensorial, tá, que tem associado com autismo, é um desafio muito maior e é interessante que tenha acompanhamento com um especialista, tá? Porque esses passos que eu vou passar ali, ainda mais uma criança de 15 anos já, né? Então tem bastante um histórico aí bem grande, vai ser muito mais um passo de formiga. Só que vai ter evolução, só que é um pouco mais demorado. Então, o que vai exigir muita dedicação, assim, ao extremo, né? E por isso que é tão importante aí o auxílio de profissionais mais, né, da área, especializados, como a fono, quanto um terapeuta ocupacional, tá? Um nutricionista também. Essa questão, tá? Do suco, que é bem, assim, quando der o suco, a gente queira que seja mais interessante, né, dar junto ali com uma refeição principal, que vai ter proteína, gordura, e que vai controlar esse pico glicêmico. E daí já vai auxiliar, vai usar esse suco como um auxílio para absorver uma outra vitamina, por exemplo. É um suco de vitamina C, já coloca ali com a refeição principal, tanto o almoço quanto o jantar, que são refeições ricas em ferro, né? Tanto ferro animal como ferro vegetal. E tem ferro M, ferro não M, que já vai auxiliar na absorção desse ferro. A vitamina C vai auxiliar a absorção do ferro. Então, dá naquele momento ali. A questão dos outros lanchinhos dá para
se não aceitar nenhuma fruta, a gente tem que ver isso. Tem outras opções de lanche também, tá? Não necessariamente fruta. E nessa idade já deveria fazer um lanche com mais, né, com mais variedade aí. Umas castanhas, talvez, se for o caso. Um alimento do grupo dos carboidratos, né? Talvez um ovo, uma tapioca. Tem mais perguntas? Não, é ela falando que ela comia tudo, ó, tem nojo de colocar a mão. É a mesma criança. Uhum. Não, isso daí vai precisar de um auxílio mais... terapeuta ocupacional ajudaria bastante nisso. Meu filho tem 21 meses. Estou sofrendo, pois não quer comer almoço e jantares. Somente fruta. Na escola até me chamaram para ver o que fazer sobre isso. Não sei o que fazer. 21 meses, não tem nem 2 anos ainda, tá? Uhum. Tá, como que tá, né? Como é que é essas refeições ele faz refeição em família? Porque pode ser até um trauma, uma associação também, como a Gabi falou. É isso que a gente falou ali no começo, né? Não sei se ela Tá tava, talvez ela não tava no... E aquela situação, como eu falei também, né? Ela quer comer só fruta, que gera energia, né? Então, coisas doces. Porque tem que ver se não tá acontecendo alguma coisa aí dentro de casa, sabe? Com a criança, alguma coisa acontecendo na gestação, sabe? Que você não consegue engolir, né? Ou um ataque à integridade. Ver o que tá acontecendo aí de diferente, né? Alguma coisa tá acontecendo, né? Sim, durante a refeição, durante o almoço, durante o jantar, aconteceu alguma coisa. Isso. Tá associando, tá? Pode ser isso. Tem que ver, tem que descobrir a causa. Na verdade, descobrir a causa. Para a gente poder tratar, a gente tem que saber qual é a causa. Normalmente é algo assim, tá? Uma coisa que aconteceu, talvez é pequeno, talvez não consiga notar muito, mas quando a gente começa a conversar, vocês percebam, não, aquilo afetou ele naquele momento. Então a gente teria que trabalhar nisso. Deixa eu ver. Tá, a gente ia falar agora o que a gente pode fazer depois que esse quadro de seletividade é instalado. Não sei se a Gabi quer começar falando. Não, eu queria aqui falar um pouquinho com relação aos 5 traços de caráter e como a gente pode ajudar essas crianças. Se a gente conhece ela pelo formato do corpo, como é o comportamento dela, a gente pode ajudar na alimentação, tá? Então, pode ser? Começo aqui? Uhum. Tá, é assim, ó. Dentro, o Reich, que é um psicanalista, ele formou os 5 traços de caráter, que é assim, diante do que a gente vivencia nos 5 primeiros anos de idade, vai dar o formato do corpo da gente e o nosso comportamento. Então, se tu sabe como é que você sabe como é que você funciona, né? Então, é a mesma coisa com o seu filho. Então, esses são 5 traços. Daí, por exemplo, o primeiro, que é o esquizoide, né? É só o nome que ele deu, né, gente? Então, geralmente são traumas que são vividos na gestação, né? Traumas, o que é trauma? Medo de perder, uma gestação não planejada, coisas assim, né? Então é aquela criança bem magrinha, ele é mais cabeçudinho, de pernas finas, sabe aquela criança toda fininha que dá pra ver o ossinho? Esses geralmente são os que mais têm seletividade alimentar, né? Por quê? Porque ele quer ficar mais isolado, né? Ele não quer estar junto. Só que como é que você faz para aproximar esse filho? Ser uma forma mais lúdica, sabe? Ele é muito lúdico, ele vive no mundo da fantasia. Então é de fazer na mesa, sei lá, comprar um pratinho com desenho, né? Comprar um copinho com alguma coisa que ele gosta. Na hora da mesa, escutar as ideias dele, porque eles têm muitas ideias, eles vivem no mundo da fantasia, e às vezes começa a falar uma criança que é assim, esquizoide, a gente, ai meu Deus, lá vai ele com aquelas viagens, né? A gente já julga. Então, não vou nem sentar aqui, ninguém quer conversar comigo, né? Não tem nada que me atrai lúdico aqui, né? Então, ele é muito disso, né? Então, geralmente é o mais que tem essas dificuldades. Então, é onde a gente tem que valorizar isso nele, que daí ele vai querer ter o prazer de comer ali, né? E tem o oral. O oral, geralmente, são traumas de 0 a 2 anos, que são os traumas do abandono. O que é o trauma do abandono? É a fase da introdução alimentar, né? Então, a mãe que não consegue amamentar, é a mãe que tem que sair cedo para trabalhar, tá? O que é? É a criança fofinha, bochechuda, de olhos bem pequenos. Não quer dizer que, eu não vou ter traumas com meu filho. Não, é o perfil que tem, gente. É o sentido, eu tenho que alimentar o meu filho, entendeu? Aquela coisa, né? Uma oralzinha é a Olivia, né? bem redondinha. O que acontece? Que é o que eu vejo que tu não passa, né? O oral, ele não tem problema para comer. Então, é aquela criança que não tem problema com comida. Ela não vai ter, porque ela come de tudo. O prazer na vida dela é o sentar na mesa para comer, entendeu? Então, esse problema tu não vai ter com a Olivia. Com fome. A Olivia tá com fome. E já senta na cadeira.
ela já tá lá, quer comer, quer arroz e feijão. Isso. É porque não tem mesmo, porque o prazer do oral é sentar numa mesa e comer. Então, pode acontecer de ter uma criança essa criança que é fofinha, de olhinho pequeno, sabe? Ela tem bem carinha de bebê, né? Uhum. Ela pode ter problema. Então, o que você tem que fazer? A criança oral e o adulto, ele é muito do cheiro. Então, assim, ó, deixa próximo quando tu tá fazendo um almoço, faz uma comida bem cheirosa, com tempero que dê bastante cheiro, né, dentro da casa, do apartamento, que daí ela vai sentindo o cheiro, ela já vai dando a fome e já vai tendo a vontade de comer, sabe? Faz todo sentido. Faz sentido? Como ela tá, por exemplo, só abrir um parênteses. Ela foi no. Eu cheguei, tava em casa, eu comi, ela chegou, ela sentiu cheiro na minha boca de comida, ela fala, mamãe comeu. O que a mamãe comeu? Olha o que comer. Tá vendo? E é bem isso, é bem do cheiro, né? Então tem que valorizar muito isso que ele vai querer, né? Então na hora de botar na mesa, deixar sair o cheirinho bom ali, ele já dá fome no oral, né? Tem a criança que é o psicopata. Gente, é só os nomes que ele deu, não quer dizer. Que é a fase ali entre 2 anos e 3, que é a fase da manipulação. O que é a fase da manipulação? Por exemplo, faz isso, né? Mostra que você sabe. Não, faz isso pra mamãe que eu te dou algo em troca. Sempre aquela coisa da troca, sabe? Então é a criança que tem o ombro mais largo, assim, é meio que triângulo, assim, é o ombro mais largo, é o queixo mais pontudinho. É aquela criança de olhar intrigado, tá escrito olhar intrigado, mas é o olhar desafiador, assim, tá sempre te julgando, assim, sabe? Parece que tá julgando, mas é o tipo de olhar, né? O olhar sedutor, assim. Então, essa criança, ela às vezes ela não quer se alimentar porque ela não tem essa troca. Então é de negociar com ela, ó. Questão de negociar na hora do almoço, assim, tá conversando de negociar com ela, sabe? Negociar é diferente ali, é que a gente confunde muito chantagem é algo negativo. Não, assim, ó, come porque depois você pode brincar, entendeu? Come que depois você vai fazer aquilo que você gosta, né? Não é a troca. Não tô dizendo, não, se você comer, você pode brincar. Não, come, né? Come porque depois você pode, né? Você vai brincar, né? Essa é a questão. Até eu me confundo na hora de falar, né? Mas entendeu, né? Não. Aí depois tem a criança que é o masoquista, que é o quê? Entre 3 e 4 anos de idade. Que é onde a gente aprende as rotinas, é onde a criança tem a fase do desfraude. Então, pode ser que ela passe por alguma vergonha na hora do desfraude, passa por uma humilhação, entendeu? Então é aquela criança que, ela é mais masoquista, ela é mais parrudinha, não é o fofinho, que é o mais molinho, é parrudinha, assim, sabe? Toda fortinha, assim, aquela coxa bem grossa, aquela panturrilha bem grossa. Geralmente a mulher adulta, eu falo brincando, né? A mulher adulta que é masoquista, ela não pode usar bota de cano alto, porque não dá, porque a perna é muito grossa, entendeu? Então, os braços mais grossos, o rosto é mais quadrado. Então, eles são muito metódicos, porque eles não podem errar, porque senão eu passo vergonha, né? Entendeu? Então, eles são muito metódicos. Essa criança, ela só vai trocar o alimento, ela gosta da rotina, entendeu? De comer sempre a mesma coisa. Por quê? Porque daí não tem erro, sabe? Então... É 2 passos aí para seletividade. Já nasceu, digamos assim, já é um seletivo, né? Isso. Então, é o incentivar assim, ó. Tu só vai oferecer um alimento pra ele quando ele se sentir seguro com aquilo. Então, assim, ó, pode comer isso aqui que a mãe já comeu, é uma delícia. Entendeu? De falar isso, né? Que você já comeu. Pode, não, filho, pode comer, esse alimento é bom, é saudável, ele te dá energia pra isso. Sabe? Dá a justificativa que aquilo ali é seguro. Sabe? Tá? E por último, que é a criança rígida, que é lá nos 5 anos de idade, que a gente aprende que a vida é em pares. Tem o pai e a mãe, tem o vô e a avó, e eu tô sozinho. Eu não faço parte do pai e da mãe, né? Então é a criança que entende. Então, geralmente é o conflito de traição que a gente chama, né? Mas é o tipo de eu entender que eu tô aqui, então eu tenho que competir para achar o meu par. É mais ou menos isso, entendeu? Então são as crianças extremamente competitivas, tá? Então, é aquele corpinho, né? A menina que já tem um corpinho violão é aquela menina que senta toda bonitinha na mesa, sabe? Então, é aqueles meninos que são geniosos, competitivos, que querem jogar futebol, né? Aquela coisa assim, né? Então, essa questão de a gente trabalhar com essas crianças é na hora de comer e falar assim, filho, come porque você vai ficar mais forte e pra você ganhar no jogo daqui a pouco, entendeu? No jogo de futebol. Então é incentivar sempre essa coisa assim, não, você vai ficar mais forte do que o outro, entendeu?
para você conseguir ganhar aquilo, né? Então é uma maneira de estar incentivando. Então, dependendo de como a gente vê o nosso filho, o formato dele, a gente entende como é que ele funciona, né? Então não adianta eu querer forçar um masoquista, aquele que é metódico, a todo dia comer uma coisa diferente, se eu não mostrar que aquilo é seguro. Eu posso fazer, mas eu tenho que mostrar a segurança para ele, né? Não adianta. A mesma coisa também, né, Gabi, que a gente tava falando, né, de ser a comida da família, que os pais ali, o que os cuidadores estão comendo, que o que criança... Isso. Uhum. Isso. A criança esquizoide, que também que é aquela lá, né, toda magrinha, né, que é o que mais acontece na minha seletividade. Também não adianta eu botar ele na mesa e eu nem conversar com ele, cada um no seu quadrado, como diz, né, nem ter ali a reunião da família. Não, ele quer expressar as ideias dele, ele quer falar as histórias dele, então a gente tem que respeitar, né. Então eu achei interessante falar sobre isso também. Agora pode falar aí a tua parte. Eu ia falar, que a gente tem até falado ali sobre o que fazer depois que esse quadro de seletividade está instalado, o que a gente pode fazer para contornar, para recuperar. Não é nada de apertar um botãozinho, né, tá feito, não é. Eu falei ali que exige paciência, exige dedicação. Em todos os casos, em casos de diagnóstico de transtorno do espectro autista, é muito mais, tá? A gente vai aí a outro nível, né? Mas todos esses passos a gente usaria, logicamente vai depender de cada caso, vai depender do nível, tá? Mas a gente usaria de um início, e a gente iria em passos. Passos de formiga ou não, mas a gente iria. Experimentou um pedacinho, colocou na boca, é uma vitória, tá, gente? Eu já tinha falado ali de envolver a criança no preparo das refeições. A gente leva eles para lavar, depende da idade, vai depender da idade, logicamente. A gente leva eles, pede ajuda para lavar o brócolis, por exemplo. Daí passa para a mamãe, pega o pepino, passa para a mamãe tomate, enfim, vai pedindo ajuda para lavar os alimentos nesse início. Se for uma criança um pouquinho maior, dá pra pegar uma faca mais segura e para ir cortando. A Olivia é pequena, mas ela tem uma faca que não machuca, né? Uhum. Então ela vai lá, ela alho para mim, corta cebola, come metade, né? Mas, enfim, mas ela corta. Depois ela pega o dela e eu mostro para ela que eu valorizo o trabalho dela. Então ela cortou o alho, tá cortado daquele jeito. Então, para mim, indo contra o meu, que eu sou perfeccionista, então quando eu vejo aquele alho cortado daquele jeito, já me dá uma coisa. Mas eu cortou, coloco, vou refogar, mostro para ela. Então ela tá ajudando, tá participando, né? Então, não é à toa que ela é louca por alho e cebola, né? Mas justamente por isso, que é normalmente que ela corta. A boquinha ela corta, né? Porque são coisas que dá pra pedir ajuda pra eles. Uhum. A gente vai sempre focar na idade da criança, né? Nas habilidades, enfim, como tá, né? Fina, enfim. Não sei se tem mais pergunta ali. Se a criança não tiver interesse em forma, a gente talvez tenha interesse em tirar da sacola, tirar da caixa, em colocar na geladeira. A gente vê como que tá, a gente tem que ler a nossa criança, né? Aqui eu falei para evitar comparação, compensação, chantagem. São coisas tudo negativas e a gente não quer associar o comer, os alimentos, que são com algo dessa forma. Então, tem que ser algo positivo. Ou Elisa, só complementando, tipo, até levar a criança no mercado, né? Por exemplo, eu faço meu filho, né? Ajuda a escolher a verdura, olha aqui o que você quer de fruta. Eu faço assim com o meu, sabe? O que você quer. É um trabalho porque ele quer tudo, né? A story de um amigo que levou o filhinho dele com um carrinho de compra. Gente, isso é lindo, é ótimo, eles querem participar. Então a gente vai lá, né? Lógico que a gente não vai na parte industrializada, né? Porque depende a gente quer incentivar algo positivo. Então vamos levar nas frutas, levar nas verduras, levar em leguminosa. Identifiquei agora os perfis das minhas filhas adorando as dicas. Que legal, viu? Eu falei já tinha falado isso, mas vou repetir um pouco porque talvez tenha alguém que não estava no início, né? Tirar o peso, tirar a pressão na hora das refeições para que seja um pouco mais leve. Então, sem autoritarismo, sem ficar olhando, sem ficar falando, batendo naquela tecla de vai, come isso, come aquilo. Por mais que seja, né, a gente está falando com amor, come isso, come aquilo. Essa insistência é algo negativo. Principalmente se a criança estiver naquela fase do não, tá? Então, tentem substituir isso por, já experimentou isso, olha que legal, a mãe tá molhando brócolis aqui, olha que legal, tá experimentando. Tá algo até mais lúdico também, isso, né? E essa questão também da mesa, né, Elisa? Não só com a criança, mas também quem tá na mesa, sabe? Ser um momento prazeroso, né? Não de acerto de contas, né? Entre o casal, entre quem tá ali naquele momento ali. É um momento de prazer, de conversa, de coisa boa, né? Então, de valorizar isso pra ela ver que o momento de comer é um momento bom, né?
Sim. Ah, tem gente pedindo ali para transferir para inglês. I'm sorry, it's all in Portuguese. Make time. Porque tem bastante gente, não bastante, mas tem gente da Irlanda, principalmente, e da Inglaterra, que falam só inglês, daí a gente fica meio... Deles, certo, receber a notificação da live. You can send me a message, then we can talk about it. Aí na questão dessa que tu falou agora, Gabi, de não ser na hora das refeições, não ser uma questão de acerto de contas, né? Justamente pela questão da associação, né? A criança precisa associar aquilo como algo... Estamos em família, olha que legal, é bom, é feliz, é divertido, comer é bom, é prazeroso. Façam sons, que delícia, que bom, olha que delícia. Que eles vão pegar aquilo para eles vai refletir neles, tá? Eu entrei na metade da live. A alimentação também interfere na alimentação. A alimentação... Tá, peraí. Ela tá perguntando se a amamentação interfere nessa introdução alimentar aí, né? Tá. A alimentação interfere em que sentido? De apetite ou de absorção de nutrientes? A alimentação não vai interferir nesse início de introdução alimentar. Teu bebê está com 21 anos, tá? Então, o que a gente faria? Talvez, nesses 21 meses, daria para não distrair, caso esse teu bebê peça para mamar logo antes do almoço, talvez seja interessante distrair ele com alguma coisa e já colocar para comer. Porque às vezes eles não estão conseguindo entender que é fome. Uma criança que mama, principalmente em livre demanda, é até o caso da Olivia, tá? Eles, quando estão com fome, ela às vezes não pede, ela, né, com 21 meses, ela já não pedia comida, tô com fome, ela pedia, quer mamar. Olha, quer mamar. Tá? Então pode ser que ele esteja com fome e tá pedindo para mamar. Então o que a gente pode fazer? Distrair ou dar uma mamar rapidinho, falar, vou contar até 10. E daí, né, que não tem muita sucção ali nutritiva, que a gente fala, não tá deglutindo muito, não tem muito leite, e não vai tirar o apetite dele. Mas caso ele mamou, em 20 minutinhos ali já tem um esvaziamento gástrico, tá? Então ele já poderia comer. Só que tentem, né, se já tá o almoço pronto, saindo em 5 minutos, já tentem distrair para colocar na cadeirinha. Se for um bebê que tá com muita fome, ele não vai querer na cadeirinha, tá? Então esse é um outro ponto que eu não comentei ali, mas nesse início de introdução alimentar, a gente não quer colocar um bebê forçado na cadeirinha. Ele tem que estar sempre feliz. Se chorou na cadeirinha, a gente tira. Porque senão ele associa também com algo ruim. Tô chorando, não consigo sair, tô preso aqui, não quero ficar. Tá? Esse é um outro ponto. E se ele... E a questão da absorção não vai ter, tá? Tem lactoferrina no leite, ajuda a absorver ferro, não vai ter... Se fosse fórmula, aí a gente pede um intervalo de 1 hora, mais ou menos. Mas a amamentação não interfere com a absorção de nutrientes, muito pelo contrário, vai ajudar. Agora, a questão do apetite pode atrapalhar. Se for um bebê que mamou um monte, logo antes do almoço, ele não vai querer comer. Tá? Então, a gente talvez tenha que ver isso. Se mamou um monte, esperem uns 30 minutinhos, se der, tá? Se não der esperar 30 minutos, tentem distrair ele com alguma outra coisa. E daí, já põe no colo, já comam vocês, que talvez ele vai querer comer. Daí ele vai querer pegar, vai começar a comer e dá pra colocar na cadeirinha. Tá, é todo um jogo de cintura, tá? A gente não é fácil. É pena, né? A gente não tá dizendo que é fácil, né, Elisa? Só quer ajudar, né? A ficar mais leve. Não é? Tá. Aqui tá dizendo assim, ó. Meu filho não quer comer na escola, daí junta com essa última pergunta aqui, ó. Quando for fazer lancheira ou em casa mesmo, se a criança perder interesse pela comida, vale apresentar o alimento de forma lúdica? Prejudica em algo? Não prejudica. Não, dá pra fazer carinha, bonequinho, não prejudica não, tá? Essa é uma alternativa. Tenta envolver eles no preparo da lancheira também, não sei qual a idade. Da Thay eu sei qual a idade, mas eu não sei qual que foi meu filho, não sei qual a idade da criança, mas tenta envolver ele no preparo da lancheira. Se for fazer um biscoitinho caseiro, peçam ajuda pra eles. Eles adoram amassar o negocinho ali, eles adoram tudo que tiver tato, né, nesse início agora. E vai ajudar até assim, eles vão ver preparadinho, ajudei a fazer. Interessante. O meu é isso, ele fala assim, quando ele faz me ajuda a fazer uma coisa, ele chega na escola, ele fala, eu que fiz o negócio, ele conta, né? Ou então, foi a mãe que fez, ou foi a avó que fez, ele faz questão de contar quem fez. Então ele fica todo bobo quando diz que foi ele que fez, sabe? E eles se sentem, né, até mais, dá uma certa importância pra eles, eles sentem, faz bem pro eguinho deles, o ego, né,
Isso. Aqui a Glaze tá falando que tá amando a live, ela é Nutri também e fez um semestre contigo, Elise. E deu... Oi, Glaze! Ai, nossa, faz muito tempo. A gente se formou em 2010, né? Faz bastante tempo. E daí a gente ia falar da... Eu já falei da questão do lúdico, né? Usem nesse caso, tá? Se for... Pode ser só uma fase, tá? Não tem... Agora, se for um processo, né? Uma criança um pouco mais velha, envolvam ela no preparo da alimentação, que esse é algo que é uma base, né? Para depois trabalhar o lúdico. Aqui eu falei para convidar a criança para fazer, até para essa questão de eles se sentirem mais importantes, se sentirem incluídos, né? Convidar a criança para fazer algumas escolhas. Aqui a gente não está falando em deixar a criança decidir o que vai ter no almoço, tá? Porque se deixar eles decidirem, não vai ser algo muito saudável, né? Dependendo da idade da criança e do que ela teve contato, com quais alimentos ela teve contato. Então, a gente dá opções, por exemplo, o que eu vou usar o nome da minha filha, tá? O que a Olivia vai querer comer hoje? O que vai ter no menu hoje? Eu falo para ela normalmente. A Olivia quer arroz, macarrão ou batata. Aí eles vão escolher um, aí a gente passa para o outro alimento do outro grupo. O que ela vai querer? O que ela prefere? Feijão, lentilha ou ervilha? Né? Que a gente tem que... Isso é um outro ponto, tá? Mas o prato deles precisaria ser completo com 4 ou 5 grupos. Né? Que seriam esse grupo aí dos carboidratos que eu falei, arroz, macarrão, né? Todas as batatas, tubérculos, raiz, enfim. As leguminosas, feijões. Aí teria o grupo opcional das carnes, ovos, peixes. Aí teriam os vegetais e legumes, né? Teria o grupo dos verdes escuros, que a couve-flor acaba entrando pela questão do ácido fólico. Todos os folhosos, né? Brócolis. E todos os outros de outras cores. Né? Cenoura, beterraba, pepino, abobrinha. Tomate faz parte, uma fruta, mas faz parte desse grupo. Pimentão. Então, o prato eles precisaria desse ser completo pela questão dos nutrientes, tá? E também dos macronutrientes. Mas dê opções para eles né, sentirem que eles escolheram o que eles iam comer. Sim. O que está naquela questão foi eles. Dá essa sensação de que, não, eu fiz parte disso, eu vou... E talvez encorajem eles a experimentarem até o que eles estão recusando. Ou até o que eles recusaram, né? Eu falo também não reforçar rótulo. Essa questão de, ele não gosta de... meu filho é tão seletivo, ele não come. Quando eles estão perto, ouvindo, tá? Até quando a gente acha que eles não estão ouvindo, mas estão perto. Sim. Isso, eles são anteninha, tá? Eles estão sempre ligados. Então, não falem isso, que é um comportamento estranho, tá? Não é algo que a gente quer que aconteça com eles. Então, a gente vai fazer o contrário. Que Deus sempre... Pode falar. Eu também... eu falar assim, não é assim, meu filho é seletivo, né? Ele está seletivo, né? Porque isso pode ser resolvido. Se a gente falar a gente tá botando rótulo que ele não vai melhorar, né? Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala também, né? Porque o nosso cérebro e o cérebro dele vai interpretar daquilo que é falado, né? As palavras têm uma vibração, ela tem esse resultado também, né, pra gente, né? Então tomar cuidado, né? Meu filho não é, né? Meu filho é seletivo, não é? Meu filho está seletivo. E isso mesmo quando eles não estão ouvindo, tá, gente? Então, que a gente traz, que a gente fala. Então, isso mesmo. Uhum. E eu ia falar para fazer o contrário. Ao invés de falar, ao invés de afirmar isso, falar isso, a gente... É uma estratégia que se usa também, dependendo da idade da criança, a gente falar com uma boneca ou com um ursinho deles, quando a gente faz de conta que não tá vendo eles. E daí a gente pode falar assim, Ted, sabia que hoje a Olivia ajudou a mamãe a lavar o brócolis? Foi ela que ajudou. E ela botou na boca, ela mergulhou na água, mergulhou no feijão e colocou na boca, levou até a boca. Levar até a boca, por mais que não seja, né, parece que não é algo não, né? Ele não, né? Mas ele levou até a boca. E para uma criança que tem aversão a brócolis, por exemplo, isso é um passo imenso. Sim. Né? Só que vai saber para tocar é um passo imenso. Imagina agora levar até a boca. Mas a mãe que tem o filho que tá nesse momento de seletividade, acontece justamente isso. É o que eu vejo muito, sabe? Qualquer alimento diferente é uma vitória, né? Na escola que manda, comeu tudo. Nossa, elas chegam a chorar emocionada. Então, sempre é uma vitória para só a mãe que tá nesse momento que também entende o que tá acontecendo, né? A gente acha que colocou na boca, tocou, mas é porque ainda não passou por isso, né? Sim, é isso, verdade. E daí quando eles ouvem, eles começam aquilo ali faz, né? Eles começam a querer um pouquinho mais a fundo. Então,
nossa, então, quem sabe eu vou comer outra vez, né? E ela vai ficar orgulhosa. Não que eles estão procurando por validação nem nada, mas é algo que, né, que faz bem, todo mundo tá feliz, é algo positivo, eles veem isso como algo positivo. Isso é biológico, né? A gente precisa receber essas informações positivas, é biológico, né? Aqui eu falei, ó, de evitar, se for uma criança está passando por seletividade, evitar lanches muito próximo das refeições principais. Almoço e jantar, principalmente, que daí é onde é mais denso em nutrientes, que a gente fala, tem mais variedade de alimentos, de grupos, né? Porque pode diminuir o apetite dessa criança, daí ela vai querer comer só o que ela já aceita. Ela não vai ter interesse pelo que ela não gosta. Então, a gente tem que cuidar quando dá o lanche também. Tá? Às vezes esse é o principal ponto. Vai depender da família, né? E a questão da ali em cima também poderia interferir, tá? Se a criança mamou um monte logo antes do almoço, uma criança de 21 meses já, né? Quase 2 anos, aí a gente pode tentar tornar essa situação. Aí, quando a gente vai, né, já tá indo mais para frente, a gente vai gradativamente adicionando os alimentos que foram recusados junto com os que elas aceitam. Né? Então, eles têm as preferências deles, a gente coloca o que eles preferem, mas a gente sempre coloca porções pequenininhas dos alimentos que eles não aceitam, tá? Sempre colocando para dar chance deles tocarem. Às vezes, naquele dia estão com... Não, eu quero tocar. Quero ver como é. Tá? Ou, vou experimentar. Eu nunca experimentei. Será mesmo que é ruim? Será mesmo que eu ainda não gosto da textura? Sim. Ou, ela mudou o tempero, né? Óbvio que, né, vai depender da idade da criança, enfim. Quantos ali? Tá. Aqui eu falo de montar sempre, principalmente para eles, né? A partir dos 3 anos tem essa questão de valorizar, que eles vão valorizar muito mais o aspecto sensorial dos alimentos. Então, vai ter a questão da cor muito nessa fase. Então, tentem fazer pratos mais coloridos. Por mais que sejam opções saudáveis, por exemplo, colocar batata, colocar ovo, colocar couve-flor. Se bem que é algo muito monótono, não é colorido, é tudo, né, arroz, tá? Se fosse o arroz da batata. É tudo muito branco, então tentem variar, tentem deixar ele o mais colorido possível. Se usar arroz, coloquem um temperinho, um açafrão, sei lá, para mudar a cor do arroz, aí deixa amarelo, tá? Troquem o couve-flor pelo brócolis, né? Usem algo para deixar bem colorido. E a gente pode falar com eles assim, a mamãe já experimentou todas as cores, a Olivia já experimentou também, sabe? Não peçam para eles experimentarem todas as cores, que seriam, né? Tem gente que fala, experimente todas as cores. Só que a gente tá meio que tá forçando um pouco a barra. Então a gente pode falar, eu experimentou todas as cores. A Olivia já experimentou também, né? Que eles começam isso virar algo... Acaba que a gente entra no mundo deles, né? Sim. Eles conseguem... E daí, com o tempo, e diminuindo esses alimentos que eles aceitam, que eles têm preferência, e aumentando o que eles não aceitam. Tá? Isso é passo a passo, né? É um passo de cada vez. Para deixar esse prato mais equilibrado, como deveria ser, tá? Realística, a gente fala em inglês. Não, o certo mesmo seria que fosse metade dele do grupo dos vegetais e legumes. Tá? E daí, parte desse prato do grupo do arroz, da batata, do macarrão, né, do aipim. E o outro, 1/4, 1/8 de leguminosas e 1/8 do grupo dos ovos, dos peixes, das carnes. Ou, né, isso daí vai variar se for um bebê que não quer comer nada do grupo opcional, do grupo das carnes, a gente divide o prato em 3 partes. Aí fica 1/3 dos legumes e verduras, 1/3 de carboidratos e 1/3 das leguminosas. A gente sempre tem que... Isso é algo mais a fundo, que daí a gente conversa em consulta, mas a questão da seletividade seria essa. A gente vai reduzindo os alimentos que eles têm mais preferência e aumentando, né, gradativamente o que eles recusam. Tá? Ou tem a versão. Assim, esse aqui é um geral, né? Agora tem que ver, cada um tem a sua particularidade, que daí tem que ser uma consulta bem individual ali, né? Tem que ser... Não tem como dar toda a informação, né? Avaliar a causa também da seletividade, né? Isso. Às vezes é algo, como a gente falou ali, uma deficiência nutricional, algo mais simples de ser resolvido, tá? Mas às vezes, normalmente, é questão comportamental. Daí a gente tem que voltar alguns passos e trabalhar com outros profissionais. Eu não sei se tem pergunta ali, eu não estava acompanhando. Agora é só dizendo que tá muito bom. Ali, o Bento vai querer sempre batata doce. Aí, assim, para não ficar monótono, a gente não dá sempre batata doce. A gente vai
vai variando, assim. Nesse dia não vai ter batata doce, né? Ou sugere outra coisa. Comer sempre batata doce todos os dias, vai chegar e vai acontecer. Que ele não vai querer também, a gente respeita e não dá batata doce, a gente dá o arroz, dá outra coisa. Aqui, o que mando de lanche para ela? Suco integral, alguma sugestão? Tá, a minha sugestão é que a maioria desses sucos industrializados, eles têm um monte de coisa. O principal aí, tá, que tem a caixinha assim, eu não queria citar o nome, ele tem mais açúcar do que a fruta, tá? Quase não tem fruta lá. Então, talvez fosse o caso de comprar um suco integral de uva, por exemplo, e colocar numa garrafinha, tá? Isso não teria problema. Se for uma criança que se não quer trabalhar essa questão de dar água e dar fruta ainda, poderia dar esse suco na lancheira de lanche para ela. A gente precisa da fruta, a gente precisa de um alimento que forneça mais energia, tá? Então pode ser. Se não tem tempo de fazer nada, a gente acontece, tá? Porque a gente poderia muito menos fazer. A gente poderia fazer, se tivesse tempo, um biscoito de aveia em casa, que é rápido, mas a gente sabe que a gente quer praticidade às vezes. Tem a opção de dar uns biscoitinhos de arroz, tá? Que eles têm até linhaça junto nesse biscoitinho. Aí pode colocar castanha, não sei a idade da criança, 21 meses, né? Isso? Eu acho que já é outra dele. Não, 15, são 15 anos, eu acho. De 15 anos, Pode dar castanhas, pode dar nozes, colocar essa opção. Não sei se come fruta seca ou não, tá? Poderia colocar aí uma uva passas ou até ameixa também, tá? Ameixa seca. Mas sempre lembrando aí dos grupos, tem que ter a questão da gordura também, que aí já seria fornecida pelas castanhas. E também tem a questão do carboidrato, tá? E também proteína, que estaria nas castanhas também. Pode levar ovo, né? Ovo tem também, mas, né? Depende da criança vai comer ou não. Tem várias opções, que eu poderia até falar sobre isso, né? Fazer um post falando sobre isso. Seria bom isso. Pois é. Aqui, é complicado você preparar a lancheira saudável, mas o amiguinho levar um monte de porcarias industrializadas, o que fazer? Tá, isso aí é bem interessante, né? Porque a Olivia foi, e eu passei por isso por 6 dias, né? Digamos assim. Porque ela foi coloquei ela na que ela queria ir, daí depois ela não queria mais, a gente tirou. Mas foram 6 dias que eu fiquei tensa, porque é além do que a gente pode controlar, né? Uhum. E foi conversar com as professoras. Dizer que ela tem restrição alimentar, a gente é vegano, não sei se vocês sabem que estão assistindo aqui. Então, e não é o fato de ser vegano. O meu problema não seria isso. Meu problema seria o quanto eu me esforço para dar só comida de verdade para ela. E dela chega lá e o amiguinho tá só com industrializado. E a maioria da realidade das crianças, que eu me choquei, que eu achei que no Brasil fosse diferente, que eu morei na Irlanda um tempão, antes disso eu morei na Inglaterra. E lá, a gente sabe que a medicina lá não é preventiva. Então, a questão da alimentação é muito, muito precária, tá? É só industrializado, é açúcar desde sempre. E eu achei que fosse algo de lá, mas não é, aqui também é. E eu fiquei bem, bem chocada. Criança de 2 anos tomando café, criança só salgadinho, chips, enfim. O que acontece? Eu conversei com as professoras e deixei bem claro que ela não podia comer por isso, por aquilo. Talvez seja até interessante falar que eles levam mais em consideração quando fala que é alergia alimentar, né? Sim. Preferência, opção, eles não dão muita atenção, não olham muito, né? Não levam muito a sério. E a idade da Olivia que ela entrou era o lanche coletivo, não é? Que daí... cada um leva, não. Colocam à tarde, eles colocam lá, eles param na cantina. E um dia que eu fiquei olhando, acontece da criança dar o lanche, acontece da criança dar um salgadinho para ela. Só que eu tava lá, e daí eu falei com a professora tirou. Só que daí eu pensei, e se eu não tivesse lá? Né? Porque a criança vai querer oferecer, vai querer dividir. Então a gente foge um pouco do nosso controle. A gente precisa conversar com os professores para que eles levem a sério e prestem um pouco atenção, porque eles falam que as crianças não podem dar um lanchinho uma para outra. Por essa questão mesmo que às vezes pode acontecer uma alergia. O foco, na verdade, deveria ser na escola. Conversar com a escola, porque talvez seja importante levar uma nutricionista para dar uma palestra, para falar sobre, né, o porquê de não dar tanto industrializado, o porquê de evitar industrializado. Quer praticidade, tem opções melhores para dar. Tem muitas opções aí no supermercado hoje, tá?
Tem até a opção de industrializado, né? Sem sal, para dar para menores de 12 meses. Que é lanchinho mesmo. Assim. Lanchinho mesmo. Incrementa com fruta, incrementa com outras opções. O que tu ia falar, Gabi? É, porque o meu já tem 6 anos, né? Então ele conta as coisas, né? Então já aconteceu, assim, de ele chegar assim, ah, mãe, eu comi, a minha amiguinha levou salgadinho, ou aquela batata, e eu comi um pouco da dela, ela me ofereceu. Daí eu conversei com ele, assim, olha, tu tem o teu lanche, que a mãe prepara com muito carinho, você adora o que tem aqui, cada um tem o seu, então é pra você comer o seu. Ele não fez mais, entendeu? Também é a questão da criança ser consciente também, da gente conversar com eles, né? Isso daí. E daí também, assim, a outra pergunta foi o que fazer? Porque a criança é curiosa e vai querer provar o lanche do amigo. Fato, mas vamos ver que idade tem essa criança, porque às vezes ela tem ali a capacidade cognitiva para entender que não, eu não posso, né? Não sei o que tem nisso. A gente só come comida de verdade. Eu não quero ficar doente, né? Eu quero continuar saudável. Então vamos ver como que a gente trabalha isso em casa também. E às vezes, por mais que seja curiosa, ela não vai nem ter interesse. Se for uma criança que nunca comeu, ela não vai querer, ela não tem muito, ela não sabe o que ela tá perdendo. Então não tem muito essa questão de, eu quero porque como é o gosto e eu quero comer. Assim, o lanche dela tem que estar interessante. Não, eu não quero porque o meu lanche tá muito bom. Por que eu vou querer o do outro, né? Ela vai querer porque o dela não tá interessante. Então a gente também tem que ver esse lado, né? Esse lado também, E tem que ver como é em casa. A gente, em casa, não tem acesso, a criança não tem acesso a isso. Então ela sabe, opa, aquilo ali é estranho. Não sei se eu quero. Tem curiosidade, talvez. Mas, né, vai querer colocar na boca? Daí isso aí é um outro ponto. Eu até falo pela Olivia. A Olivia é pequenininha e ela fala, papai come ovo, Olivia não come, mamãe não come. E deu. Ela não pede pra comer, sabe? Às vezes ela fala, né, algo que, tem curiosidade dela e dela quer cheirar, ou quer cheirar. Ela é bem a questão... Viu? Tô lembrando. Ela é oral total. Ela chegando nos lugares, não é? É isso daí, olha que interessante. Com certeza. Como a gente aborda também em casa, né? Com a nossa criança. Aqui a Silkin botou, né, que no SESC é comida de verdade, que as crianças ajudam a fazer, né? Então também depende muito da escola que a criança tá, né? É mesmo? Vamos saber, não, lá não era, lá pra lá não é. E eles fazem comida com as crianças, você tá vendo, ó, eles já envolvem a criança no preparo da comida de verdade. Maravilhoso. E a chance dessas crianças se tornarem seletivas é muito menor também. Por mais que tenham, né, que em casa seja diferente, porque elas provavelmente passam muito mais tempo na creche. Então acaba que isso vai ajudar, tá? Vai equilibrar, né? Em casa com a escola. Mais uma pergunta. É um tema bem longo, dá para se estender muito, e tem dúvidas, e vão surgir dúvidas, né? Por mais que sejam aqui pais, cuidadores, enfim, mães, que ainda não estão passando por isso, que a criança tem só um aninho, ou não chegou um ano ainda, ou tem um ano e pouquinho, né? Com 2 anos é quando pode acontecer. Aí o principal vai ser depois dos 3 anos, né? Que é bem comum que isso esteja presente, idade pré-escolar. Mas aí as dúvidas vão surgir no dia a dia, porque cada caso vai ser um caso, vai ter uma causa diferente, né, para aquela seletividade. Talvez com essa live, com esse conteúdo que vocês estão vendo aqui na live, talvez ajude vocês a identificar qual foi a causa na casa de vocês. E daí vocês vão saber usar a estratégia que faça mais sentido aí, que dê certo. Então, e essa é a proposta, né, Elisa, aqui, por exemplo, no meu perfil, né? É de pais saber, eles descobrirem mesmo a causa daquilo e eles poder ajudar o seu filho, sabe? Não é questão tudo tem que pedir para os outros resolverem. Não, eles são responsáveis. A criança não é responsável pelo que está acontecendo. Quem é responsável são os pais. Então, eles têm que entender o que está acontecendo. Eles são, sim, responsáveis e eles também podem ajudar, né? Não é questão, meu filho tem um problema, os outros têm que resolver por mim. Não, ele tem que estar envolvido nisso para poder ajudar ele, né? Sim, normalmente é a gente, né? A causa, às vezes, é a gente. Como a gente comprou aquilo, o que a gente está sentindo, né? O que a gente causou naquela refeição. Então, é muito mais da gente, né? E eles ainda, né? Não tem... Imagina. Que bom que tava aqui, que bom que gostasse. É isso, Elisa. Mais alguma coisa? Era isso. Era só isso mesmo. Não, tem bastante coisa, mas tá bom por hoje, né?
Elisa, eu quero te agradecer pelo convite. Eu amei, aprendi muito, né? Porque eu também sou mãe, aprendi muita coisa. Tu tava falando, tava assim, entendi. Entendi o que eu tenho que fazer também. Eu amei, tá? Muito obrigada pelo convite. E a live vai ficar assim gravada, tá? Aí eu compartilho contigo também, tá bom? Muito obrigada. Ó, quem sabe? Quem sabe? Tem gente- Tá bom. Brigadão. Imagina, O que tu ia falar? Ah, tá. Eu pensei que ia falar alguma coisa. Então tá, brigadão, viu? imagina. Beijo. Um beijo, tchau pra vocês. Tchau.